normal, não tomou nada de Esse medicamento, não precisou e foi até os 93. Glória ao nome do Senhor. Então, amados, o Senhor continua fazendo milagres aqui, lá, em todos os lugares onde se invoca o nome do Senhor, Ele faz milagres. Deus, irmãos, tem prazer de dar alguns sinais para nós, e muitas vezes Deus coloca nos sinais as pessoas que nem são nossos irmãos na fé, é só para acrescentar a nossa fé, para a gente crer no Senhor de coração e alma. Como na minha casa, Deus preparou, a gente mora numa chacrinha dentro da cidade, mas era uma chácara. E na porta da entrada, tem um poste lá, tem uma lâmpada. E o lugar não tem aquela iluminação perfeita como numa cidade, né? Mas dá para ver lá na iluminação, quando chega alguém. E um dia, irmão, minha esposa ali, sempre lutando, a gente sempre tem prova, todos nós, né, estamos sempre provados, sempre precisando de alguma coisa do favor de Deus. Aleluia. E a minha esposa, irmão, ela olhava lá naquele poste que dá uns 45 metros. Acabou o vídeo. E ela ia de noite, e um policial lá de pé, lá na frente, lá esperando. E ela olhando, forçando a vista, não é possível. Aí olha de novo e está vendo lá um policial. Deve ser coisa da minha cabeça, né? Ela pensou. Mas, irmãos, tinha um negócio lá, o senhor foi lá levar um valor da nossa casa de noite. O homem foi chegando lá para levar um valor que ele tinha que pagar no esposo. Aí o homem voltou, foi embora. No outro dia ele voltou lá e falou para a minha esposa: olha, eu vim aí ontem à noite para pagar a senhora, mas eu achei melhor não chegar, porque tinha um polícia de pé ali, na porta da casa da senhora, lá debaixo do poste. Glória a Deus! Então, um sinal maravilhoso de Deus, irmão. Aí minha esposa viu que aquilo que ela estava vendo não era nada de alucinação, né, irmãos? De coisa que não existe. Então, Deus é bom e misericordioso, e Ele faz isso na nossa vida. Santo é o Senhor. Agradeço a Deus também, irmãos, porque quando nós éramos crianças, meu pai e minha mãe sempre foram bastante crentes, bastante dedicados às coisas de Deus, ensinaram nós a temermos a Deus. O cooperador na época, irmão, saudoso irmão Proteto, ele, quando tinha alguma coisa na igreja, assim, algum endemoniado na cidade, que estava dando trabalho, em vez do cooperador, ele pedia para o pai e a mãe: irmão Armando, irmã Maria, vai lá, tal casa, tal endereço, tem uma pessoa lá endemoniada. Aí o pai e a mãe iam lá, e Deus, por misericórdia, tinha dado para eles esse dom de expulsar os demônios. E assim nós fomos criados nesses ambientes de oração, vendo milagre, operação de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Então agradeço a Deus também, irmãos, porque lá no litoral, onde meu irmão é cooperador, São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo, tem um irmão diácono, um irmão me foge agora o nome, Nicador, irmão Nicador, diácono mais velho, né? Um dia Deus mostrou um atendimento para o irmão Nicador. Deus mostrava o rosto de uma irmã, e o Senhor falava: meu servo, atende esta família. E ele, irmãos, procurou ali no conhecimento dele, com a irmandade mais próxima, quem era aquela irmã, porque ele não conseguia localizar onde morava aquela irmã. E assim ele foi perguntando para as irmãs da piedade, e as irmãs mais de perto nem como sabia quem era aquela irmã. Aí ele foi perguntando para as irmãs mais longe. E teve uma irmã que falou: irmão Nicador, essa irmã mora lá em tal lugar, explicou, não dava 40 quilômetros da cidade. Lugar isolado, a cidade sabe que o litoral tem aquelas estradas de serra, muita curva, então, tem aqueles bairros distantes, né? E essa irmã morava lá então nesse lugar, 40 quilômetros de São Sebastião. O servo de Deus chamou a sua esposa, mais um casal de irmãos, e colocou uma compra no carro para levar para aquela família. E por último, chamou uma irmã da obra da piedade,
Mas a irmandade veja como que Deus, Ele mesmo cria a forma de como Ele vai fazer o milagre de Deus. Porque naquela preparação daquela compra, Deus não pediu, não despertou o diabo, nem os demais irmãos ali, a irmã da piedade, para levar leite. Então eram as coisas básicas de uma casa, mas leite eles não sentiam de levar. Quando chegaram lá naquela casa, eles carregaram a compra ali, conversando com a família, contando dos milagres de Deus. O tempo foi passando, irmãos, glória a Deus. E essa irmã, que o irmão lutador chamou por último, a obra da piedade, ela tinha ganhado um bebezinho fazia poucos dias. A irmã amamentava a criança, não sei. E ela combinou com a família: eu vou em tal lugar fazer um atendimento, cuida da criança, daqui a pouco eu volto. E foi. Quando entraram naquela casa, irmãos, conversando ali, o irmão brincador começou a ficar assim um pouco incomodado, o diácono, porque fazia uns 40 minutos que eles estavam ali, e para ele, irmãos, fazia 40 minutos que eles tinham entrado ali, e eles escutavam uma criança chorando, um bebezinho chorando, e aquilo começou a mexer com ele, aleluia. E ele, para despertar a irmã lá na casa, falou: mãe, será que essa criança não está com frio, não está com fome? E a irmã começou a chorar, a dona da casa, falou: irmão, é verdade, a minha criança está com fome, porque faz 5 dias que o meu leite secou, e eu não tenho condição de comprar leite para dar para o meu bebê, eu estou dando água para a minha criança faz 5 dias, aleluia. Então entrou uma preocupação no servo de Deus, e ele pensava assim: nós vamos fazer uma oração aqui para agradecer pelo atendimento, eu corro lá na cidade, e vou subir 40 quilômetros, tem mais 40, né? Glória a Deus. Mas um servo de Deus mal sabia, irmãos, que o socorro de Deus já estava ali dentro daquela casa. Aleluia. Porque eles foram orar, irmãos, o plano do servo de Deus era abreviar a oração e levantar logo, né? Mas quando Deus começou a tomar aqueles irmãos e irmãs ali com o poder de Deus, a visitação do céu, aí o irmão ligador percebeu, irmãos, que ele não podia abreviar aquilo, porque ele poderia estar atrapalhando a operação de Deus. Então ficou ali e aguardou o tempo que Deus permitiu, levantaram da oração, e o Senhor falou para o diabo: agora, meu servo, você pede para a minha serva que veio com vocês, que está amamentando, ela abraçar a minha serva, dona da casa, com leite, porque na saudação eu vou fazer o leite dele passar para outra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E aquelas irmãs se abraçaram e a glória de Deus tomava elas e falava em línguas. Aleluia. E quando terminou aquela manifestação, o servo de Deus falou para a dona da casa: glória, irmã, em nome do Senhor Jesus, vai lá, pega o seu bebê e amamenta dele. Aleluia. Ela olhava para a criança, irmãos, trouxe, colocou a mama na boca da criança e já tinha leite na sua boca. Glória ao nome do Senhor. E todo o tempo que precisou de leite para aquela criança, aquela mãe teve leite para o seu filho. Então, para Deus, irmão, não tem limite. Para nós, tem muita coisa que para nós parece até loucura, né? Os crentes contemporâneos, que a tecnologia, a modernidade trouxe para nós muito conforto, né? A gente começa a sentir uma dor em casa, ela liga lá no 92, no 93, né? Conforto, chega ali a ambulância, né? Socorre, opera, né? É uma maravilha. Isso trouxe para nós uma acomodação, né? Mas Deus continua operando milagres. Amém. Então vou contar um milagre para mandar também. Esse é sobre dinheiro, recurso financeiro. Às vezes o irmão ou a irmã vai dar uma coleta e está tudo contadinho no orçamento do irmão, da irmã, mas você fica preocupado, Senhor, mas se eu der aqui, vai faltar lá. Glória a Deus, para pagar a luz, para pagar a água. Santo é o Senhor. Um dia, irmão, eu estava atendendo lá em Tessa, tem que chegar aqui, ó. levantou uma irmã para
falava assim, irmãos, Encostar aqui. eu tinha montado uma obra com a igreja Encostar aqui. sobre o milagre que Deus fez na vida do irmão da nossa, perto de nós lá. Não posso falar o nome dele, porque ele já dorme no Senhor. O irmão Mota, diácono lá de IEP. Deus fez um milagre nesse sentido de recurso financeiro, porque o irmão Mota, irmão do passado, ele